eu e cada um de nós sejamos um pouco mais edificados e que Deus seja exaltado. Qual é o tema de hoje, irmãos? Eu não ouvi bem quem falou aí. Um novo estilo de vida. Amém? Um novo estilo de vida. Em outras palavras, um novo padrão, um novo modelo, uma nova maneira de se viver. Amém, igreja? Qual o objetivo? Alguém tem o objetivo? O objetivo então, irmãos, é mostrar através do ensino que Deus deu a Israel que a gente deve também ter um estilo de vida santo. Amém? Um estilo de vida santo. Então, um tema tão fácil de falar, né, irmão? Não é um tema fácil de falar? Né, beleza? Tema fácil de falar. Vamos lá. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos, sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando a gente lê esse versículo aqui, com quem Deus está falando, irmã Sidney? Com quem Deus está falando aí no texto básico? Olha bem o que ela acabou de falar. Com nós. Só que na época não era a gente estava falando com Israel. Aí japonesa. E assim fica uma pergunta, né? O Deus de Israel é o nosso Deus? Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas afirmam que aquilo que Deus falou para Israel e não para nós. Sendo assim, né? Se Deus falou aquilo só para Israel, como que ele pode ser o nosso Deus? Você vai entender? É só para Israel. Mas ele diz assim, ó, eu sou o Deus de vocês. Então, se ele é o Deus de Israel, ele não pode ser o nosso Deus, né? Né, Walter? Agora, se aquilo que ele falou para Israel é para nós, então é o nosso Deus. Porque nós não podemos só aceitar o Deus de Israel. Nós temos que aceitar aquilo que Deus de Israel falou. Caso ao contrário, nós não podemos falar que ele é o nosso Deus. Ele diz, seja santo porque eu sou. Eu vou para que isso? Para Israel. Se nós olharmos dessa forma. Então hoje nós temos que entender que aquela fala ali é a fala de Deus para aqueles que nele creem. Israel acreditava em Deus, então Deus tinha um padrão de vida para eles. Alguém lê, por favor, a introdução? Você já se perguntou por que Jesus se baseava para proferir suas belas palavras, seus ensinos presentes no quarto evangelho? Sua base era as Escrituras. Frequentemente ele as citava em suas pregações. Na época, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Só o Antigo Testamento existia. Por isso, quando lemos, nós nos deparamos com os mesmos ensinos que Jesus aprendera em seu tempo. Frases como amarás ao próximo como a si mesmo foram claramente extraídas das Escrituras pelo Mestre. Basta conferir Levítico 19,
por favor, presta atenção nessa parte da introdução. Qual era a Bíblia que Jesus lia? Jesus só lia ou só citava o Antigo Testamento. É exatamente esse Antigo Testamento que muitos irmãos de algumas denominações rejeitam hoje. É exatamente a Bíblia que Jesus lia, a Bíblia que Jesus citava. Então, quando se trata, por exemplo, de santificação, eu quero convidar vocês a abrirem vossas Bíblias no livro de Êxodo, ou seja, no livro de Levítico, capítulo 18, que é um dos textos básicos, né? É um dos capítulos básicos de hoje. Está aberto aí, capítulo 18. Capítulo 18 do livro de Levítico. Capítulo 18 do livro de Levítico. Amém, irmãos? Versículo 1. Quem pode ler para nós bem forte? Ora bem, quando nós lemos o texto está deixando claro que quem falou foi Deus, foi o Senhor, e ele falou com Moisés. Quando chega no versículo 2, o que ele falou aí? Olha bem, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Quando chega no versículo 3, está assim, ó: não imitareis os costumes do Egito. Não imitareis os costumes do Egito, onde habitastes. Aí, já que no Valdir, que é interessante, Valdir, quando Deus fala isso, Ele está falando que para o povo que saiu do Egito, não continuar naqueles costumes que eles aprenderam lá dentro do Egito. Valdir, como ficar livre desse costume, né? Eles ficaram lá 400 anos aprendendo um estilo de vida conforme os egípcios. Como ficar livre desse costume? Como mudar, Valdir? Vamos entender como mudar. A proposta do tema de hoje é o novo estilo de vida. Como mudar? Como mudar costumes antigos? Quando chega no versículo seguinte, está assim, ó, ou melhor, a sequência do versículo, ó. Vamos lá. Nem os da terra de Canaã, para a qual vos conduzo, nem andarei segundo os seus estatutos. Irmãos, por favor, esse texto é muito importante para compreendermos isso hoje. O Brasil tem lei? Tem ou não tem lei? Todas as leis do Brasil são corretas diante de Deus? Você e eu nós somos brasileiros. Nós habitamos dentro do Brasil. Como ter um estilo de vida diferente? Como ter um estilo de vida diferente dos brasileiros? Agora, olha bem como é interessante, irmãos. Para aquela época, Deus falou duas coisas. Olha que Deus falou assim: olha, vocês saíram do Egito, mas vocês vão para Canaã, e vocês não podem imitar nenhum costume da terra de onde vocês saíram, nenhum costume para a terra onde vocês estão indo. Amém, irmãos? Deus estava estabelecendo para eles uma visão totalmente nova. E qual era a visão? Vamos lá. Alguém lê o versículo 4. Olha bem, praticareis os meus juízos.
e guardareis os meus estatutos. Então, para que Deus, ou melhor, para que houvesse uma mudança, Deus estabeleceu um novo princípio de vida. E esse princípio de vida era o quê? Eram os seus mandamentos. Era o que Deus estava estabelecendo. É por isso, irmãos, que vamos lá para a lição bíblica um pouco agora. Vamos para a lição bíblica. Explorando o tema. Qual o primeiro tópico aí? Motivos para viver. Vamos lá, quem me ajuda aí? Motivos para viver em. Qual é o motivo, Mané? Primeiro motivo que nós encontramos aí. Pode? A expressão-chave do texto em estudo é Eu sou o Senhor. Só no capítulo 19 ela se repete 16 vezes. Portanto, o primeiro motivo para viver em santidade é que Deus exige isso, a sua autoridade e a suprema razão para lhe obedecer. Deus é o Senhor, nós somos o seu povo. Então a primeira razão é, o primeiro motivo para viver uma santificação é que Deus exige isso. Deus não abre mão disso. Deus diz, sede santo, porque eu sou santo. Esse é o primeiro motivo. Então, o Deus que quer se relacionar com o povo dele é santo. Aí alguém que acredita no N pode chegar para você e falar assim: mas isso é coisa do Antigo Testamento. Ou seja, ser santo é coisa do Velho Testamento? Sim ou não? Irmãos, é coisa do Velho Testamento, só que não acabou. Só que não acabou. É coisa do Velho e é coisa do Novo. É coisa do Velho e é coisa do Novo. A ideia, olha o que diz o texto, né? Ser de santo porque eu sou. Então a ideia foi falada no Antigo Testamento. Essa ideia mudou ou não mudou? Está acreditando aí, não mudou essa ideia? Abram Pedro, por favor, primeira carta. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. A primeira carta, capítulo 1. Todos acharam? Capítulo 1 da primeira carta de Pedro? Acharam, irmãos? Já que o Valdir lê para nós, por favor, o versículo 15. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então Pedro, quando escreve essa carta, ele diz, pelo contrário, como é santo aquele que vos chamou. Ele não diz como foi santo, é como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em quê? Em toda maneira de viver, ou em todo o vosso proceder. Olha o versículo 16, Valdir. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. É coisa do Velho Testamento? Mas é coisa do Novo. Ou seja, a ideia de velho é uma coisa mal interpretada, infelizmente, para algumas pessoas. Então, quando Deus fala sede santo, Ele continua sendo santo. Amém, irmãos? Então, o primeiro motivo para a gente ter um estilo de vida diferente é que Deus é santo. E aí, como está aqui, olha bem, qual é o segundo motivo? Vamos lá. O segundo motivo para viver santo é que Deus é santo. O Senhor requer um estilo de vida inspirado em sua própria santidade. Volta um pouco o pensamento. Deus é Senhor, é o primeiro motivo. Tá? Me expressei errado. No primeiro motivo, Deus é Senhor. Ele é aquele que ordena.
e Ele é santo. E o que acontece então? O Deus que o ordena, Ele é o Senhor da sua vida ou não? Ele é Senhor da sua vida? Quando Deus fala com Israel, Ele diz: ó, eu sou o Senhor, o seu Deus. Então esse Deus que é Senhor é o que exige. Essa questão de exigência é: eu não negocio princípios. Deus nos ama, irmãos? Sim ou não? Só que Ele não negocia princípio. Exigência é isso que eu quero de vocês. Como que isso vai acontecer é outra coisa. Só que Deus não muda princípios. Amém, irmãos? Deus não muda princípios. Aí na sequência está assim, olha bem, acrescente-se isso, o fato de Deus contrastar sua santidade com a podridão do pecado. Há um contraste entre o pecado e a natureza de Deus. Deus é santo, e o pecado é uma coisa diabólica, irmãos. O pecado é uma coisa maligna. O pecado, olha bem a minha expressão, o pecado, ele é tão destruidor, que ele não leva o homem só à condenação futura. Quando eu falo só, eu não estou dizendo que isso é pouco, é que o pecado, antes de levar o homem à condenação futura, o pecado separa o homem de Deus, o pecado arrebenta a vida da família, o pecado leva filhos à morte, o pecado leva pais à morte, o pecado acaba casamento, o pecado arrebenta uma nação. Então o pecado é muito podre. O pecado faz você mentir, o pecado faz a gente mentir, o pecado faz a gente odiar, o pecado faz a gente falar mal dos outros, o pecado é altamente destruidor. E quando Deus fala, sede santo, porque eu sou santo, Ele está dizendo, a minha natureza não está de acordo com o pecado. E se você quer viver em pecado, você não pode estar em minha presença. Deu para entender, irmãos? Então, quando Deus fala isso, é que Deus está estabelecendo um padrão. Não adianta você e eu tentarmos arrumar um jeitinho para o padrão de Deus. Amém, irmãos? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Vamos para o segundo tópico. Qual é o segundo tópico que Deus pede para Israel? Uma sexualidade saudável. Ei. Vamos lá, irmãos. O que é sexualidade? Agora abre o verbo aí, quero ouvir vocês falarem. Lembra aquele dia que eu segurei um pouquinho? Hoje não dá para segurar não, hoje é direto e pum. O que é sexualidade, irmãos? Quero ouvir vocês. O que é sexualidade? Ninguém quer falar não? Estão com vergonha de falar sobre sexo? É hora de falar, irmão. Rasga o verbo aqui agora. O que é sexualidade? Eu quero ouvir sua voz. Só isso mesmo. Não. Sexualidade não é adultério. Sexualidade é o uso do dom do sexo. É o dom, o animal tem e o ser humano também tem. Agora é difícil falar ali, né? Olha, a sexualidade é o dom, ou seja, o sexo é o dom. A ação do sexo é o uso do dom. Quando você vai praticar a sua sexualidade, ela deve ser saudável. Ei.
que é uma sexualidade saudável? Ninguém não escuta bem, mas é difícil para mim, mas eu vou falando aqui. O que é uma sexualidade saudável? Eu sabia que ele ia trabalhar, você não ia abrir a boca. É por isso que a gente é. Quando você, a igreja não ensina, na hora de abrir a boca tem medo de falar. Então Deus vai ser claro. É o seguinte: sexualidade saudável, primeiramente, é dentro do plano de Deus. Dentro do plano de Deus. Além de ser saudável, ela tem que ser santa. Olha, você vai ali no terminal Cachoeirinha, tem lá um banner para a turma pegar lá o preservativo. Para que pegar o preservativo? Para não ter doença na relação sexual. Não é a ideia do Ministério da Saúde? Pega aqui a camisinha e vai para a cama à vontade, sem doença. Essa é a ideia. Mas a ideia de Deus não. A ideia de Deus, a proteção para a vida sexual do servo de Deus é a palavra. A proteção é a palavra. É por isso, irmãos, que presta atenção nisso. A relação sexual fora do casamento, deixa eu voltar essa frase. A relação sexual entre jovens, e seria bom se ele estivesse aqui hoje, mas tudo bem, entre jovens, é a relação pré-nupcial, é a relação antes do casamento. Essa relação sexual é chamada de fornicação. E por que é pecado? Porque ela não é aprovada por Deus. E outra, ela não é aprovada, presta atenção, pela consciência da pessoa. Todo jovem que se relaciona antes do casamento sabe em sua consciência que está pecando, ou não? Sim ou não, irmãos? Todo jovem sabe que está pecando. Outra coisa, ele sabe que os pais não aprovam. Eles, os jovens, sabem que a igreja não apoia. Os jovens sabem que a sociedade não apoia. Não apoia. Por quê? É mais ou menos o seguinte: vai o crente ficar engravidar namorado antes do casamento? O que fala a sociedade? E diz que é crente ainda. É isso que o Senhor fala. Se for só entre eles, é coisa de menina assim mesmo. Menina assim mesmo. A igreja não pode fazer isso. É um estilo de vida diferente. Por isso, quando entra no assunto relação sexual entre primos, relação sexual entre tia e sobrinho, relação sexual entre irmão e a esposa ou o irmão e a minha esposa, minha irmã, minha esposa, e a esposa da minha irmã, é cunhada, não, a Bíblia diz não, pai com filha, não, a Bíblia diz não. A Bíblia é categórica nisso. Só que hoje, depois de 50 anos, é a primeira vez que eu vejo uma lição bíblica falando desse assunto. Eu já veio um pouquinho, mas eu nunca vi uma lição bíblica falando desse assunto. Só que ele tem medo de falar. Não tem vergonha de falar. Aí, o que acontece hoje? As coisas estão se multiplicando. Hoje tem o tal do homossexualismo e lesbianismo. Relação sexual entre homens, homossexualismo e lesbianismo, a relação sexual entre mulheres. A Bíblia diz não. Mas o governo brasileiro diz que pode. E aí a igreja está quase que acuada
com medo de falar que é pecado isso. Porque se ela fala que é pecado, ela está fazendo discriminação. Corre ser preso, o pastor fala contra o homossexualismo hoje. Por quê? Porque não pode falar. E Deus chega para o povo e diz assim: ó, eu quero que vocês sejam diferentes. Eu quero que vocês sejam santos. Relação sexual entre a pessoa casada com a que não é do seu casamento é chamado de adultério. Relação sexual entre o homem e o animal é chamado de bestialidade. Está na lição, você estudou. Amém, irmãos? E não tem idade, irmãos. Todo ato sexual fora do casamento é adultério. Sim ou não, igreja? Então, quando se trata de uma sexualidade saudável, é mais ou menos o seguinte: a minha esposa sabe quem eu sou, eu sei quem é a minha esposa. Então, dentro de uma minha lógica, eu não posso ter medo de ter relação sexual com ela. Eu não posso ter medo. E ela não pode ter medo de relação comigo, porque ela sabe quem eu sou, eu sei quem ela é. Mas a sociedade fala o quê? Compra preservativo. Por quê? Porque assim você vai cair de doenças. Vocês conheceram meu sogro, né? Não vou resumir essa parte. Meu sogro chegou na Praça da Sé e disse algo que causou impacto na Praça da Sé. Isso ele me contou. Que ele estava lá na Praça da Sé, tinha uma determinada igreja fazendo evangelismo. Aí deram a palavra para ele. E ele disse que pegou o microfone e começou a gritar: eu achei! E começou a gritar: eu achei. Gritou umas 5 vezes: eu achei. O povo não entendeu nada. Daqui a pouco ele começou a falar: eu achei o remédio contra a AIDS. Ficou doido, o homem ficou doido. Aí ele falou: 10 gotinhas. Você pega as gotinhas, mistura tudo num copo só e bebe de uma vez. Não tem AIDS que te pega. É os 10 mandamentos de Deus. Quem obedece os mandamentos não pega AIDS. Ele está errado? Só que a ideia correta seria preservativos ou prevenção, proteção contra a AIDS, não cura. E não cura. A cura para quem está doente. Então os mandamentos eram proteção contra a doença. Se os homens obedecessem esse mandamento, irmãos, eu não sei a nível geral, mas talvez a irmã Cida saiba um pouco. Dizem que a doença da AIDS, por exemplo, veio através do animal. É essa a história mesmo? Já ouviu essa história? Veio através do animal. Se for de fato isso, nós não sabemos em geral como entrou na vida do ser humano. Uma das coisas pode ser exatamente esse mandamento que Deus diz: não vá ter relação com animais. Então pode ter sido a partir daí. Mas quando foi que começou? Segundo o que eu li essa semana em algum local aí que não lembro que foi, diz que a AIDS é mais velha que está para frente. Ou seja, a AIDS tem mais de 1000 anos na história da humanidade. E você vê que lá no Egito, lá em Canaã, o povo já tinha relações homossexuais. O povo já tinha relações sexuais em Sodoma e Gomorra. É muito velho o negócio, irmão. Agora, por que a igreja não ensinou isso? Por que a igreja não pegou a turma e falou: a Bíblia diz não? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a igreja anda na cultura dos homens. Qual é a cultura dos homens, irmãos? Eu estou falando com experiência própria. Quando eu tinha 30 anos de idade, ou melhor, quando eu tinha 15 anos de idade, era quase proibido falar de vida sexual na minha casa. Eu tive um pastor que eu falei: pastor, fala sobre relação sexual entre jovens. Ele falou: não precisa não.
Isso era na década de 80. E essa doença nossa hoje. Então, estilo de vida sexual agradável a Deus é dentro do casamento. Só que tem um outro problema. A lição não está trazendo não, mas eu vou ler com vocês. Não justifica, mas causa muito pecado entre casamentos. Nos casamentos. Abra a Bíblia aí, vou aproveitar e rasgar o verbo. Não justifica, mas causa muito pecado. 1 Coríntios 7. Capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. Os irmãos acharam? Capítulo 7. Os irmãos acharam? Eu sei que aqui tem poucas pessoas aqui, mas tem que falar, viu? Você ensinar para os outros. Eu fico até meio-dia nessa lição aqui, ficaria pouco. Podemos ler, irmãos? Versículo 1. Ora, quantas coisas que me escrevestes, capítulo 7, versículo 1. Bom seria que o homem não tocasse em... Bom seria. Quando chega o 2, ele diz: ó, por causa da prostituição. Porém, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Como dizendo, quer ter relação sexual? Case. Se não é prostituição. Só que mesmo casado está tendo muito adultério. E um dos motivos, mas não justifica o pecado, está no versículo seguinte. Vamos lá. O marido pague à mulher o que é devido, e da mesma forma a mulher ao marido. O que o texto está dizendo? Tiago, pague através do seu corpo a sua esposa, e vice-versa. O grande problema é que o diabo quer cobrar o pagamento, e minha função não é cobrar, minha função é pagar. A função da minha esposa não é cobrar, é pagar. Aí você fala pagar, a ideia é compromisso, dívida que eu tenho com a minha esposa através do meu corpo. A dívida é minha, a dívida não é dela. Se isso fosse ensinado na década de 60, eu era muito melhor hoje. Estou falando sem entrar em detalhes. Tem que ser falado. Sexualidade saudável passa aqui. E a lição não traz esse ponto, se é que eu não li direito a lição. Vamos lá, o texto continua. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Como que dizendo Tiago? Você não tem poder sobre o seu corpo. O poder sobre o seu corpo é da sua esposa. E vice-versa. Versículo seguinte, versículo 5: não vos priveis um ao outro. Em outras palavras, não deixe o outro sem cobertura. Não defraudeis. Não deixe de servir ao teu cônjuge. A coisa pega, não tem que falar mesmo, tem não. O texto continua. Ora bem, se não por um consentimento mútuo, isso é, vocês dialogaram, vocês conversaram e vocês entraram em um acordo. Qual é o acordo? Ó, para vos aplicardes a oração por um período. O marido é casadão, então ele é casado.
casado, o homem é casado, ele não pode projetar, fazer uma consagração de 24 horas sem falar com a esposa, porque ele vai se abster da vida sexual naquele período, só que ele não fala com a esposa. Aí que muito pecado acontece. É que nem a festa para casar, irmão, eu estou rasgando o verbo. Por que tem muito adultério? Justifica? Não justifica, mas cria uma brecha para o diabo. Olha o texto aí, irmãos, olha o texto. Olha, vou ler. Pois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Sabe o que é isso? É pelo descontrole da sua sexualidade. Você tem desejo, a esposa não dá cobertura. Tua esposa tem desejo, você não dá cobertura para ela. Não cumpre o seu dever, não paga a sua dívida. Deixa uma vez para o diabo ou não deixa? Deixa ou não deixa? Aí o marido ganha uma cantada fora de casa e está doidinho. Vem em casa não é servido, apronta lá fora, chega em casa e fala: ah, tu é culpada. Não, a mulher não é culpada. Culpado é o pecado, mas ela é do lugar. E vice-versa também. Os irmãos entenderam o que eu disse ou não? Agora, quantas vezes vocês ouviram isso na igreja? Quantas vezes vocês ouviram isso na igreja? Nunca. Esse é o problema. Está na Bíblia há 2000 anos, só que a gente não aprendeu. A única coisa que a gente ouve na igreja é se o homem quer uma mulher, que é para Deus, só isso. Aí tem igreja. Aí, geralmente, já vou repetir, irmãos, não justifica o pecado, entendeu? Não é para justificar o pecado. Esse texto é para que o inimigo não encontre brecha. Amém, irmãos? O inimigo não encontre brecha. Só que isso não podia ser ensinado depois de casado, não. Isso tem que ser ensinado na adolescência. Presta atenção. Você que tem filho, eu sei que é complicado ensinar, mas era na adolescência que é para ser ensinado isso. O rapazinho tinha que aprender que todo o hormônio da sexualidade dele é para a esposa quando ele se casar. Mas não aprende isso. A moça tinha que aprender que toda a aptidão sexual dela é para não se casar. Aí a maioria chega no casamento a ter relações sexuais com 2, 3, 4, 5. Aí se vocês têm internet, pega lá o Silvio Santos falando sobre o assunto. Silvio Santos falando sobre o assunto no programa dele. Ele falou assim, ó: não deve ter relação sexual antes com nenhuma moça e com nenhum rapaz. Sabe por quê? Ele falou assim: porque quando você se casar, você vai ter lembrança do homem ou da mulher passada. Isso é sério, Deus. E a maioria de vocês nunca ouviram isso, eu nunca ouvi isso. Eu voltei para a igreja com 18 anos, me casei com 21. E nem o pastor que fez o meu casamento não falou nada sobre a vida sexual. Por isso a lição de hoje ela está falando coisa saudável, mas tem que ter Bíblia, irmãos. Coisa santa tem que ter Bíblia. É por essa razão que muitos nós estamos sofrendo hoje. Sim ou não, irmãos? Os mandamentos é para o nosso bem, para o nosso bem espiritual, para o nosso bem emocional, para o nosso bem sentimental, para o nosso bem físico, para o nosso bem conjugal, para o nosso bem financeiro, para o nosso bem familiar. Em todas as áreas Deus queria atuar e quer atuar. É um estilo de vida diferente. Pena que eu tenho que parar com esse assunto. Mas vamos lá.
Eu nasci de 2 anos preto aqui nessa igreja. A primeira vez que eu ouvi falar nesse negócio de sexo. Você sabia o que quer dizer? Ele está aqui há 2 anos. Eu acho que tem mais, né? Não cheguei, já estava aqui. Acho que é a primeira vez que eu ouvi falar. Deus abençoe, irmão. É por essa razão, irmãos, que quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo. Hoje eu falo. Ainda que deixe alguns meio sem graça, mas tem que falar. Alguém pediu para dar uma peça para os jovens, está na hora de dar uma peça para os jovens. Irmãos, quando se trata então da vida sexual, é um dos pontos muito sérios para a igreja. Amém, irmãos? Amém? Por que temos muitos e seríssimos problemas hoje? Que as coisas não foram ensinadas. Deixa eu falar para vocês um exemplo aqui duro, mas eu tenho que falar. Eu conheço ovelhas, pastorei ovelhas que têm sérios problemas financeiros hoje. Mas sabe o problema financeiro que a pessoa tem? É que quando ela veio para o casamento, ela já tinha gerado filhos em relações sexuais indevidas. Ela teve relação sexual com uma moça, gerou um filho. Teve com outro, gerou outro filho. Aí vem para a igreja e vem já com 2 filhos na costa sem ser casado. Aí quando casa de verdade diante de Deus, gera filhos também. Aí quando vem então para tentar viver o evangelho, tem a lei dos homens. A lei dos homens fala, tem que pagar pensão para os filhos. Aí o camarada entra para o casamento, tem que pagar pensão para 2 filhos, ganha R$1.000 e paga pensão para 2 filhos. O que sobra para o casamento, irmãos? O que sobra para o casamento? Quase nada para a família. E se o camarada ser sincero e falar com a moça, se a moça for solteira, se a moça não tiver filhos, é a sua casa que é sujeito. Se for 2 coisas: primeiro, ordem de Deus, é divino o negócio e o milagre vai acontecer. Outra coisa eu vou chamar de loucura. É sério, irmão, porque tem que pensar na coisa. Mas isso não é ensinado, irmãos. Quando se fala de casamento, está falando de projeto de família. Não é simplesmente casar, é projeto de família, é sustentação, é conforto para a família. Aí ganha R$1.000, tem R$500 de desconto, só de pensão está pagando. Não sobra nem para pagar aluguel, se pagar aluguel. Aí muita gente casa e sofre. Para. É por isso que plantaram demais, porque ele não ensinou. Bem, irmãos, é um assunto muito vasto, tá? Que a gente, infelizmente, as experiências que eu tenho na minha vida sexual antes do casamento não são boas, irmãos. Não são boas. E as minhas experiências que não são boas começaram dentro da igreja. Quando eu falo dentro da igreja, não é dentro do templo, não. É dentro dessa vida cristã sem ensino, onde dentro da própria igreja o pecado aparece e a igreja não sabe. Entenderam o que eu disse ou não? Irmãos, entenderam o que eu disse? Não foi fora, não, foi dentro da igreja. Mas eu não vou explicar para vocês, não. Bem, irmãos, Canaã estava corrompida, o Egito era corrompido. Deus queria um padrão de vida diferente. Amém, irmãos? Vamos para outro tópico. Mandamentos de novo estilo de vida. Resumindo um pouquinho, em primeiro lugar, os principais, ou melhor, os mandamentos se aplicam ao relacionamento do povo com Deus. Deus queria que o povo tivesse um relacionamento santo com Ele. Então Deus estabelece o padrão. Deus estabelece o padrão também no relacionamento com os pais e no relacionamento com os mais velhos. Irmãos, olha, sinceramente, minha filha está aqui e eu vou falar de uma forma muito simples. Ser pai nunca foi fácil.
Ser mãe com certeza nunca foi fácil, mas nos últimos anos a coisa vai de mal a pior. O pai fala, a filha fala, o filho fala, vou fazer assim. Não vai fazer, vou fazer assim. Na minha época, um filho não podia nem passar quando duas pessoas adultas estavam conversando. Nem passar entre dois podia. Se passasse, era possível que nós já não estava na orelha. Estou errado? Mas por que quem vai dar na orelha? Porque o pai era meio nervoso. Já saía logo dando cabo. Estava errado também. Mas hoje, a coisa está desenfreada. Hoje o filho quer fazer o que quer. Se o pai fala não vai fazer não, ele bate no peito e diz vou fazer. Aí amanhã vai ver o que fez de errado. Eu conheci um jovem na Vila Terezinha, vou poupar o nome do jovem, não é da nossa igreja, mas um jovem da onde eu morei. A mãe dele falou para ele assim, olha, não vai nessa festa. E ele disse, eu vou. A mãe disse, não vai. Ele disse, eu vou. Foi, levou um tiro lá na festa. Da festa foi para o hospital, do hospital foi para a cova, nem para casa voltou. Aí o mandamento diz, honra teu pai e tua mãe. E o filho quer nem saber o que é honrar. É mais ou menos assim, ó. O filho fala assim em casa. Eu vou usar minha casa como exemplo, tá? Aí o Gabriel fala assim, pai,